Olá, meus amigos orquidófilos, tudo bem? Meus amores, quer ajudar esse canal? Se inscreve nesse canal, deixa o seu like, faça algum comentário. Quer ajudar ainda mais? Chave Pix fixada aqui embaixo para que vocês possam fazer qualquer contribuição para o canal e o WhatsApp de vendas para que vocês possam comprar plantas e produtos de Oswando Orquídeas. Falando em chave Pix, agradecer ao meu querido Thiago Pagotto de Domingos Martins pela contribuição na chave Pix. Muito obrigado, meu querido Thiago. E aproveitando essa contribuição do Thiago, antes mesmo a gente havia conversado sobre estufas, tá? Já tem alguns vídeos meus aqui falando aleatoriamente sobre estufas, mas eu vou aproveitar essa deixa do meu querido Thiago, que levantou algumas questões sobre a estufa, e eu vou falar sobre isso, e também vou falar sobre vasos de barro. Fica aí que o assunto vai ser bem legal. Meus amores, então, estufa, orquidário, quanto mais alto melhor. Não importa se você mora em local frio ou se você mora em local quente. Quanto mais alto, melhor. Por quê? A estufa ela alta, quando ela é mais alta, por exemplo, essa minha aqui, o caibro aqui tem mais de 3 metros e vai quase uns 5, 6 metros de altura com arco. Então fica uma estufa bem alta, favorecendo uma luminosidade homogênea para todas as plantas, certo? E também favorecendo um menos efeito estufa, um aquecimento na época da primavera e no verão, que é esse momento que nós estamos. Então, alto. Em todo lugar pode-se ter uma estufa com a lona plástica difusora. Olha, o ideal é em locais que faz frio e em locais que chove muito. Mas o nosso clima em todo o território nacional, ele é muito, muito diverso. Mesmo assim, você mora em local quente, cara, tem que fazer uma estufa alta, bem alta, porque em locais quentes, esse efeito estufa, ele é muito prejudicial para as orquídeas, porque ele favorece o aparecimento de fungos. Então, se você mora num local muito quente, igual eu morava em Governador Valadares, e puder ter um orquidário apenas com sombrite para filtrar o sol, mesmo pegando chuva, é o ideal. Porque aí você tira totalmente aquele efeito estufa, né, de aquecimento por causa da lona plástica, fica livre das chuvas, né, não fica encharcada, não molha, não pega doenças também. Mas ao mesmo tempo a lona, ela causa aquele efeito de abafamento. E se você mora em uma cidade que a temperatura é muito alta, vai ser muito perigoso para a saúde fitossanitária das suas orquídeas. Então eu aconselho que, se você mora em local muito quente, use apenas o sombrite, tá? E como que eu evito que as minhas orquídeas morram pegando chuva, né? Geralmente, uma ou outra vai morrer, vai acontecer o aparecimento de fungos. A galera tem que usar fungicidas especiais, sistêmicos, próprios. Tem uma marca no mercado aí que vende fungicida. Cara, não compra. É dinheiro jogado fora, frustração. Primeiro, fungicida não é barato. Segundo, fungicida, para ser eficiente, ele tem uma química muito agressiva, que nem é qualquer pessoa que pode comprar. Então, você não tem a licença agronômica para comprar, pede alguém, compra com alguém, faz alguma coisa que você tenha acesso a esse tipo de produto, tá? Lembrando que você tem que tomar todos os cuidados na aplicação desse tipo de produto, né? Porque tanto fungicida como inseticida são tóxicos para a saúde, podem causar câncer e etc, etc, etc. Voltando na estufa, mais alto possível. Aqui na região onde eu moro, no Espírito Santo, é região de montanha, é alto. Então a estufa é de suma importância por causa do período chuvoso. Mas, Francisco, em todo lugar chove, sim, mas aqui chove e aqui naturalmente já é úmido. Aqui é úmido, então se minhas plantas pegam chuvas, elas vão ter problemas com fungos. Voltando à estufa aberta. A estufa aberta, o que eu quero dizer, é sem a lona plástica, só com sombrite. Só com sombrite por cima para filtrar o sol. Você pode optar por cachepôs e vasos bem vazados. Se sua estufa só tem o sombrite,
Você pode optar em plantar suas orquídeas só no cachepô, para que a água drene com mais rapidez, tá? E usar vasos vazados, vasos plásticos mais vazados. O substrato é o de sempre, brita e casca de pinos, carvão, macadâmia, para que a água vaze rápido. Porque se essa planta ela pega bastante chuva nesse período de chuva, ela vai sentir menos se ela tiver num vaso igual esse que é todo fechado. Essa planta vai demorar mais a secar e naturalmente as raízes vão apodrecer, a planta vai morrer e também os fungos vão ter mais facilidade de desenvolvimento nesse tipo de vaso fechado, né? Fechado no sentido que tem buracos, a água vaza, mas não é tão arejado quanto o cachepô e esses vasos vazados. Como eu disse, eu moro numa área montanhosa do Espírito Santo, que chove bastante no período de chuva e também faz muito frio. Igual Minas Gerais e muitos outros estados, São Paulo, existe uma oscilação de relevo. Tem lugares que a altitude é maior, acima de 500 metros a nível do mar, e tem pessoas que moram a nível do mar. Igual, por exemplo, quem mora em Diamantina, Minas Gerais, está numa altitude elevadíssima. E quem mora em Governador Valadares, no leste de Minas, Ipatinga, Coronel Fabriciano, está a nível do mar. Existe uma oscilação aí de altitude, e isso implica na umidade, na circulação do ar, isso implica na temperatura. Então, isso é muito importante vocês entenderem. Algumas pessoas ficaram surpresas porque a minha estufa ela só tem a lona plástica leitosa difusora e não tem o sombrite. Muitos orquidários profissionais aqui do Espírito Santo, o orquidário do Heron, a Tapera, a WZ, tem sombrite, certo? Eu prefiro que não tenha, porque aí eu adequo as minhas orquídeas em partes da estufa, de acordo com a transição do sol, com a transição da Terra, onde o Sol muda de posição, né? A impressão que a gente tem é que o Sol muda de posição. Na verdade, é a Terra que está fazendo um giro lá diferente. Vocês entenderam? A luminosidade, ela vai sendo transferida de acordo com as estações do ano. Então, as minhas plantas ficam. Aqui pega mais luz, ali pega menos luz, ali é mais sombreado. E é assim que funciona para mim. A vantagem de ter um sombrite esticado aqui, para mim, não é para quebrar mais a luminosidade. Orquídeas, quanto mais luminosidade, de acordo com a sua necessidade, mais flores elas vão produzir. O sombrite ele serviria para mim para quê? Caso haja, como está havendo com muita frequência ultimamente, uma chuva de granizo, o granizo ele vai rasgar a lona, mas o sombrite vai segurar o gelo e vai evitar que as plantas sejam quebradas, massacradas pela chuva de granizo. E isso para isso para mim que serve o sombrite. Então, quando eu tiver a minha casa e uma estufa nova, eu vou colocar um sombrite de malha maior, tipo 40%, só para essa função. Não tem nada a ver com luminosidade, porque essa lona leitosa difusora, ela já faz uma filtragem de luminosidade o suficiente. Tanto é que todas essas flores que vocês estão vendo aqui são plantas da minha coleção, que desde que eu moro aqui há bastante tempo, né? Eu venho cultivando e tendo esse resultado fantástico, graças à Trindade, luminosidade, água e o adubo que eu uso, que eu preparo, eu tenho isso daqui, tá bom? Então, é sobre isso. Recapitulando, quer fazer uma estufa e usar a lona plástica difusora? Faça uma estufa alta. Não adianta gambiarra, não adianta economia, não adianta o jeitinho brasileiro. Tem que ser alto. Porque se não for alto, você vai proporcionar às suas orquídeas um aquecimento extra, né? Que pode cozinhá-las ou simplesmente favorecer o aparecimento de fungos, tá bom? Nas laterais, sombrite, para que haja circulação de ar e a luz do sol entre filtrada pelas laterais. Nas laterais, sombrite. Então, quanto mais alto sua estufa ficar, melhor para você, tá? Fica a dica aí para vocês, meus amores.
Amores, a estação da Brasileira Purpurata está aberta. Já mostrei a minha filha aqui o meu orgulho. Está à venda a Festa das Flores em Joinville. Galera que mora aí no sul ou que tem condições financeiras vão prestigiar, porque é uma das 8ª maravilhas do mundo para mim, a Festa das Flores, que acontece lá em Joinville, Santa Catarina. A estação das Cataléias Forbese também está aberta, vou estar mostrando para vocês. E vou estar mostrando para vocês também 2 brasileiras grandes variedades na minha coleção para vocês deitarem e chorarem. Quero mostrar para vocês a Ceologene schilleriana híbrida. Olha só que fofura, uma planta com vegetal pequeno, simplório e com flores bem expressivas, cultivadas no cestinho de roxim e com a adubação correta. Quando a planta ela tem potencial para floração, vocês podem observar isso. Já ia esquecer de falar de vasos de barro. Gente, eu nunca gostei de vasos de barro. Mas vasos de barro têm suas vantagens. Primeiro, as pessoas que se preocupam muito com estética, sabe? Aquelas pessoas que querem dar um ar de finese no orquidário. Então, assim, cada pessoa de um jeito. Para mim, o que importa é a saúde da planta e a floração. Não importa se está no vaso de plástico, no vaso de barro, no PET, no tuco, não importa para mim. Só que tem pessoas que são muito aficionadas com estética, né? A vida delas é muito voltada para as aparências de coisas agradáveis, né? Tudo é muito organizado, muito bonito. E eu até admiro isso, porque realmente quando você chega na casa de uma pessoa dessa, você fala assim, nossa, que impecável. Mas cada um tem a sua loucura e a gente segue cultivando orquídeas. Falando em vaso de barro, essa Encyclerand, eu comprei algumas Encyclerand, inclusive essas plantas eram do meu amigo Iron Gonçalves. Eu comprei em 2020, tem 2 anos que eu tenho essa planta, né? Tá fazendo 2 anos, porque eu comprei florida em outubro, há 2 anos atrás, e todas elas estavam nesse vaso de barro. O vaso de barro, ele tem uma vantagem que ele seca rápido. E uma desvantagem, ele seca rápido. Então você tem que molhar mais. O vaso de barro, ele permite que a orquídea enraize muito bem nele, né? Porque é argila. E é um vaso também que a planta, ela fica muito bem estabilizada porque é um vaso pesado. Então vocês podem observar como essa encíclica está saudável nesse vaso de barro. Você pode cultivar qualquer orquídea nesse vaso de barro. Lembrando que vaso de barro seca rápido, né? Quando você molha, a drenagem é mais rápida e a própria argila absorve o resto de água e depois evapora. Então é só tomar cuidado com a questão da rega, tá? E é uma opção também para você que mora em locais abertos que pega chuva, porque ele não fica estagnado com o excesso de umidade, tá? Eu vou estar mostrando para vocês as forbeses e também as brasileiras grandes mais de perto, tá bom? Beijos, deixa o like. Minha brasileira grandes boca de veludo. Gente, eu nunca tinha visto uma brasileira grandes com esse labelo, com essa cor. Olha que coisa mais magnífica. A Encyclerand lacrando na batatinha aqui para vocês verem que coisa mais linda essa Encyclerand alba. Olha que floração magnífica, meus amores. Essa é uma de minhas filhotas. Muitas pessoas adquiriram Cattleya forbese comigo e eu fiz cruzamentos de Cattleya forbese rosa com Cattleya forbese alba. Muitas estão saindo rosadinhas assim, maravilha. Essa é a minha filha maravilhosa, Cattleya forbese Helena. É uma planta que eu tenho na coleção há bastante tempo e eu sempre coloco, eu uso as políneas dela para fazer cruzamentos, que é uma planta de forma excepcional e de beleza ímpar. A fantástica Brasileia grande cerulha, meu amor, é para deitar e chorar nessa planta. Olha só que magnífica essa planta.
Miltonia spectabilis tipo. Meus amores, tem mudas no toco disponível, como eu mostro no vídeo anterior. Essas daqui eu plantei ano passado, vieram no toco. E eu plantei no sistema acoplado, como vocês podem observar ali. E estão lindíssimas as minhas filhas aqui. Tenho plantas no toco tipo para vender e tem uma forma alba no vasinho plástico para vender também. É só chamar no WhatsApp de vendas. Cattleya Varneri também florescendo agora. Muitas Cattleyas Varneri. Essas que eu estou mostrando para vocês são resultados de um cruzamento que eu fiz. E que agora, na verdade, são plantas mais antigas que estão florescendo. A Brassicatleya gotoiana, um híbrido natural primário entre Cattleya Varneri e Brasileia tenebrosa. E já indo para o final da floração, a minha Brasileia purpurata. Olha só, gente, que escândalo essa planta.